Fala galerinha do Hora Esportes, estamos aqui para mais uma live e hoje iremos falar a história de Marcelo Fernandes Domingues Rezende. Sabe quem é? Não, Camanducaia, esse monstro sagrado que vestiu a camisa do Peixe nos anos de 90. Cara, boa noite, o Aloísio, Nuno também. Boa noite aí, galera. Rodolfo, tá todo mundo começando a entrar aí. Pra contar daqui a pouquinho a história de Camanducaia, o cara que vestiu a camisa dos anos 90 no Peixe, 95, cara. Nossa, eu acho que foi o auge ali. Ele vai contar aqui o que aconteceu, que o Santos acabou perdendo o título pro Botafogo, com gol irregular do Túlio Maravilha, gol... na minha opinião também foi irregular do Santos, mas depois, aí foi o pior. Camanducaia me faz um gol e o juiz anula. Olha ele aí. Vamos convidar ele já. Vamos chamar ele pra cá. Boa noite, meu amigo Camanducaia. Boa noite, meu querido, tudo bem? Tudo bem, prazer imenso falar contigo, cara. Prazer é todo meu, cara. Estamos aí à disposição aí para a gente poder bater um papo aí e falar aí muito aí de futebol. Abração. É isso aí. Cara, eu tava comentando aqui já antes de você entrar, falei assim, ó, primeiro que eu vou falar o nome dele que vocês não vão reconhecer, que todo mundo te conhece como Camanducaia e não como Marcelo Fernandes Domingues Rezende, e também sobre aquele título que, meu, inacreditável, perdido em 95, que se hoje fosse naqueles tempos, o VAR não deixaria isso acontecer. Mas nós vamos falar de tudo isso aí durante a nossa conversa. Realmente, cara, pelo nome, dificilmente o torcedor vai reconhecer, porque na época, quando eu fui para o Santos, na equipe de juvenil, tinha três Marcelo, aí o técnico chegou em mim e perguntou se poderia chamar de Camanducaia para poder diferenciar, né, dos demais Marcelo. Eu falei para ele que não haveria problema nenhum, né? Aí acabou pegando, ele chamou, os outros atletas começou a chamar também, e aí eu acabei, né, na trajetória minha no futebol, acabando carregando o nome da cidade aqui na qual eu moro hoje, que é Camanducaia. Mandar um abraço pro Diego aí, que é aluno da minha escolinha aí, que está entrando também. Abração, Diego. Tamo junto, meu querido. Um grande abraço, Diego. Bom, vamos dar um pontapé inicial para saber da onde surgiu o Camanducaia, da onde ele veio, qual foi, como que ele chegou ao futebol, né? Qual a história? Porque normalmente, o respeito à minha história aqui, Camanducaia, a maioria, cara, fala que saiu do futsal da cidade ou da escola, e aí foi pintando oportunidades. A sua história começa por aí também? Com certeza. Eu comecei a jogar em campo, né, com 10, 9, 10 anos, numa companhia que chama Melhoramentos, que é aqui a 30 quilômetros de Camanducaia, onde tinha campo e onde tinha quadra de futsal também, né? E a gente, naquela época que jogava futebol, não tinha society como tem hoje, né? O sintético, e nem gramado normal não tinha. Era campo normal e futsal. Então eu iniciei minha trajetória no campo e nas escolas também tinha quadra, tinha os campeonatos de escola interno. Então eu vivia jogando futebol, cara, e sempre desde criança tendo, né, aquela vontade, aquele desejo. Creio que não só eu, como a maioria aí dos meninos, né, de chegar a ser um atleta profissional, cara. Então, nessa companhia Melhoramentos, como eu disse, era uma comunidade ali, os funcionários que moravam nessa comunidade trabalhavam nessa empresa, que é numa fábrica de indústria de papel. Então, todo domingo vinha 5 times de São Paulo, cara, para poder jogar no domingo, e é o que movimentava ali essa comunidade, né? O pessoal esperava chegar o domingão, e aí começava na época, as crianças com 9, 10, 11 anos, depois jogava veteranos, primeiro quadro, segundo quadro,
e a equipe de titular o último jogo. Então eu iniciei, né, jogando, né, com as crianças e depois com 12 para 13 anos já estava jogando já nos adultos, que isso, né, me fez com que jogo de corpo, contato físico me ajudasse muito, cara. Então, aí com 15 anos o Jabaquara veio jogar aqui, né, que é de Santos. Mandar um abraço para o César Maganha, que é meu amigo, formamos junto lá na categoria de base do Santos, ele é de Boituva, mandar um abração para ele também aí. E aí eu vi essa oportunidade do Jabaquara vindo para cá como uma oportunidade única, cara, de eu fazer um bom jogo, né, chamar a atenção de algum dirigente, mas poder ir fazer uma avaliação. Aí só que nesse decorrer dias antes desse jogo, meu pai chegou e comentou: filho, o que você quer com a sua vida? Eu falei: pai, eu quero me tornar um atleta profissional. Mas ele falou assim: mas você vai ficar fazendo o que na semana? Ele vai ficar só dormindo, só jogando bola final de semana? Porque se realmente for isso, eu não vou te levar, porque infelizmente lá o pessoal só treina, vive para isso, né? Treina de manhã, treina à tarde, alimenta. Então, se você não treinar, pode ter certeza que você vai para lá, você vai passar vergonha e não vai dar certo. E aquilo ali ficou na minha cabeça, cara. Aí eu, para ter uma ideia, tinha o treinador, né, das crianças, que dava só um treino na sexta-feira para jogar no domingo, mas ele não tinha tempo para poder me preparar. E aí eu vi os treinos na televisão dos profissionais, cara, com estaca, com cone, né, trabalhando com bola. E eu lembro que nessa companhia eles investiram em materiais para poder treinar. Tinha estaca também, tinha cone, tinha colete, que colocava era um colete com vários saquinhos de areia do lado. Aí você controlava o peso ali que você queria colocar. Eu colocava os pezinhos, dava uns 30 minutos em volta do campo, depois tirava o cone, dava uns arranques, dava uns piques, pegava um amigo meu, colocava no gol, cruzava com a direita, cruzava com a esquerda, chutava, né, com a direita, a esquerda. Então, eu estava me preparando de alguma forma para poder, né, fazer um bom jogo, como eu disse aqui, contra o Jabaquara, e quando chegasse para fazer avaliação a algum time, com certeza não ia estar 100%, mas zerado eu não ia estar. Eu corria meu 9, 10 quilômetros aí 3 vezes na semana para realmente me condicionar para poder, quando chegar a fazer a avaliação, eu tá bem, cara. E aí o Jabaquara veio fazer o jogo amistoso aqui, que era para ajudar uma pessoa que ia fazer transplante de rim. E eu acabei jogando, cara, acabei arrebentando com o jogo, chamou a atenção do dirigente, né? Depois eles vieram conversar comigo se eu gostaria de fazer um período de avaliação no Santos, cara. Isso foi final de 91, esse jogo. E aí eu falei: não, quero ir, tal, é o meu sonho, mas eu nem imaginava que realmente chegaria o convite no ano seguinte, né? Aí em fevereiro chegou o convite, aí eu abracei esse convite, acabei indo, cara, e com certeza essa preparação que eu acabei, né, fazendo, como eu disse, por conta própria, me ajudou bastante. Eu fiquei 10 dias de avaliação e, graças a Deus, passei no teste e aí iniciei a minha trajetória na base do Santos. É uma das coisas que a gente sempre comenta aqui com os ex-atletas, que é o seguinte: hoje a estrutura está muito grande, né, Camanducaia? Tem cara que já nasce já no berço ali do futebol e não tem o que hoje existe, né? Que é preparação física, psicólogo, um monte de situação de staff que está por trás. Será que não é por causa disso que não está criando muitos craques, cara, da sua época? Porque naquela época não tinha tudo isso, só que as dificuldades que eram postas de vida já entrava dentro do campo, você já sabendo das dificuldades. Até brinco com os atletas, que era o seguinte: a gente já tinha dificuldade da rua, você brincava de rua, tinha rua de paralelepípedo, tinha várias situações. O campo era de terra, você ia dominar, a bola vinha na garganta. E outras situações, outras brincadeiras que quando você ia para o campo, você já tinha essas dificuldades no dia a dia, para você se tirava de letra.
Com certeza. Mandar um abraço pro Arão aí, pro Rafa também, que está acompanhando aí a live, o Toninho Opa! também que está entrando. Não, realmente, os tempos mudaram, né? Os tempos são outros. Eu não procuro entrar em polêmica, né? Ou Sim. criticar, porque, como você falou, nós vivíamos num tempo que hoje, vou dar um exemplo, hoje você tem, quem diria eu na minha época de ter, por exemplo, um treinador que foi profissional, né? Eu hoje, graças a Deus, eu tenho a escolinha Meninos da Vila aqui no meu society Camanducaia, então eu dou aula, eu procuro passar, né, para eles aquilo que eu aprendi na base, no profissional, até de quando eu me preparava também, até sem ter muito conhecimento, mas me ajudou muito. E como você falou, na época era campo ruim, não digo várzea não, cara, digo até profissionalmente Uhum. também, né? Então, jogava naqueles campos cheios de buraco, com toceira de grama, jogava futsal, hoje até as quadras de futsal não é de cimento como era antes, a Não. bola mais leve, nós tínhamos aquela bola pequenininha, né, pesada, você tinha que ter até cuidado para bater direito na bola, se errar a bola, chutava o chão. Então, os tempos mudaram e era futebol de rua, a gente fazia, porque eu moro aqui no interior, onde tem muita terra, terreno, onde eu lembro nós reuníamos e ia para o mato pegar madeira para fazer trave, com um saco de cebola. Então, fazia os nossos campos e tinha aquela rivalidade, cara. Minha filha Maria está entrando também aí, um beijo, filho. Papai te ama, Pô, tudo de bom. Então, vivia com a bola, como eu disse, embaixo do braço, jogava salão no colégio, na escola, aí à tarde ia para os campinhos. Então, hoje, como eu disse, hoje você tem escolinha, hoje você tem preparador físico, como você falou, uhum. nutricionista, na época não tinha, né, não tinha musculação, porque eu acho que o futebol, principalmente profissional, mudou muito por causa disso, é força, Uhum. antes corria 6 quilômetros, hoje já corre o dobro. Então, os tempos mudaram e pode ter certeza que ainda vai mudar mais ainda, cara. Porque hoje você pega, por exemplo, né, eles colocam ali para poder medir ali quanto o atleta corre, né, o que ele rendeu no jogo, o que ele rendeu no outro. Então mudou, cara. Então a gente sabe que a tendência é mudar cada vez mais, tecnologia e tudo, né? E a gente espera que o futebol não mude, né, cara? Que o pessoal venha, né, jogar aquele futebol, um exemplo, aquela seleção de 82 que não ganhou, Nossa. né? Mas marcou, né, cara? Era dos reservas até os titulares e os que não foram convocados também para a Copa do Mundo eram todos craques, cara. Então, você tinha Uhum. cobrador de falta, você tinha, né, cada posição ali realmente um craque que fazia diferença. E a gente espera que realmente, né, volte isso aí, que os professores das categorias de base, né, eles realmente Uhum. possam, né, treinar tanto o infantil, o juvenil, os juniores, né, da melhor maneira possível para que eles cheguem nos profissionais e que eles consigam praticar um excelente futebol, porque hoje eu sempre digo campo bom, chuteira boa, bola boa, concentração excelente, comida nota 1000, então não tem do que ganha bem, né, até os valores, Uhum. principalmente financeiramente, comparado com o que nós ganhávamos na época, não se compara e volto a repetir, a tendência financeiramente também é aumentar a cada ano. Então os tempos mudaram, cara. A gente espera, como eu disse, que o pessoal, principalmente da base, cara, que eles tenham realmente um comprometimento de treinar, de se doarem, cara, para quando chegarem no profissional, que eles consigam manter um bom nível e que nós, torcedores, né, que estamos hoje, né, do lado de cá, Uhum. vendo jogos, acompanhando jogos, que principalmente a seleção brasileira, cara, venha estar a serviço de bons jogadores e venham, né, dar alegria pra gente, cara. Hoje eu estava vendo agora há pouco ali no Sport TV, até uma live, pessoal comentando, por exemplo, da Croácia, né, que acho que foi em 2018, acabou chegando na Uhum. final. E aonde que Foi. Croácia, aonde que Bélgica, tempos atrás, esses times chegavam numa semifinal ou chegavam numa final de Copa do Mundo. Nem da primeira fase Hum. passava, então, para você ver como que o futebol mudou.
Verdade. Tudo que você fala eu assino embaixo, cara, porque eu toquei nesse assunto por causa disso, porque eu sei das dificuldades que vocês passaram para o futebol, para a evolução do futebol. Então, na sua época, até o Ranieri comentou aqui que quando ele chegou no Santos, era com camisa rasgada, quando ele chegou no Santos já. Então, a galera não tem nem noção do que vocês passaram para essa evolução do futebol. Lá no começo, tinha algum jogador que você já se espelhava e alguma inspiração que você falava assim, ó, quero ser parecido com esse cara aqui? Então, eu tenho, né, como ídolo que eu gostava de ver jogar e que deu muita alegria para nós era o Romário, né, cara? O Romário, né, um atacante rápido, muito inteligente, né, estatura baixa, e o que ele, né, fazia dentro da área é para poucos, né, cara? Então eu tinha ele como, né, como ídolo e tanto que acabou, né, dando muitas alegrias para a gente aí né, pela seleção, né, sendo, Uhum. né, campeão do mundo. E eu gostava muito de assistir também o Almir, cara. O Almir era ponta no Santos na Nossa. época. Eu lembro que eu morava ali na concentração do Santos, embaixo da arquibancada, e nós treinávamos de manhã e à tarde eu ia para a arquibancada ver o treino dos profissionais. Aí era o Índio na lateral Uhum. direita, Almir ali pela ponta direita, Guga, Paulinho McLaren. Então, eu ficava vendo o Almir, cara. O Almir não tinha como marcar, né, cara? Um ponta rápido, um ponta driblador. E eu ficava vendo ele treinar. Quando eu fosse treinar também, tentar pegar alguma das coisas ali que ele fazia nos treinos e nos jogos, né? Então, ele foi uma referência muito positiva para mim, cara. Tenho ele como ídolo também. Para mim é um prazer, às vezes, sempre quando tem eventos, ele tem participado, cara, e é uma honra estar Uhum. do lado dele ali, né, fazendo um dois com ele ali, e como eu disse, tendo ele, né, como referência, e foi um cara que eu espelhei e que, como eu disse, quando eu entrava para dentro do campo, eu procurava colocar em prática aqueles cortes que dava, ia no fundo, cruzava. Então, pode ter certeza que tanto o Almir como o Romário, como eu disse, foram pessoas que deram muita alegria para a gente, né? Verdade. E o pessoal tá entrando aqui, tem um monte de gente entrando, mandando parabéns, falando que não existe ponta direita, pontas iguais a você hoje, que você foi monstro. E tem uma das perguntas aqui, eu acredito que você já respondeu, porque ele perguntaram, o Fernando Martinelli perguntou qual foi o seu melhor companheiro de ataque. Eu acredito que pelas suas palavras foi o Almir. Vou mandar um abraço aí pro Volpe, que está entrando também, o Renato aí, o Marcos também, abraço para todos aí. Então, você vê, o Almir, ele, na época, quando ele era profissional, eu estava na equipe de juniores, né? O Almir, eu não cheguei A a jogar jogar com junto, ele. né? De isso. Foram épocas diferentes, né? Então, ele era ali Sim, 92, 93, e eu acabei subindo profissional em 95. 95, Mas, né? isso, mas foi um cara, como eu disse, que eu ia só para ver ele treinar, cara. E como as características, né, era mesmo, só que o Almir era mais leve, mais alto que eu, Uhum. então dava muito trabalho, né, para a defesa adversária, aquele corredor direito, ele e o Índio ali, que dificilmente o pessoal conseguiria marcar. Mas assim, um companheiro que eu, né, joguei, que realmente foi um cara que é craque, é ídolo até hoje, sempre fez a diferença, como se joga a bola nele que ele resolve, foi o Giovani, né, cara? Um cara acima da Nossa. média, um cara que por onde passou fez história, com certeza ele é ídolo da torcida do Santos, o Santos, o pessoal tem um carinho especial por ele, então foi um cara que melhor que eu joguei foi o Giovani. E era um cara que assumiu a camisa 10 ali fácil, né, cara? É um cara que. Interessante o dele é que ele não ele não é vendável, né, cara? Não é aquele cara que o pessoal olhava, fazia, né, holofotes para ele e tal. Era um cara, tipo, sucinto, né? Passava desapercebido e lidava com o jogo de uma forma que ele parecia que ele tava brincando, né, de jogar bola, né, cara? E ele fazia vocês todos aparecerem. Era uma coisa importantíssima nisso, num grupo que ele fazia com que todos aparecessem, principalmente os atacantes, né, cara?
Com certeza. Um abraço pro Fernando, pro Robson, pro Márcio Paiva também, que é o dentista aqui de Camanducaia também. Um abraço para eles aí. Realmente, Giovanni, a história dele é o seguinte, cara. Eu lembro que quando ele chegou no Santos, eu estava até em frente ao portão principal da concentração ali. Aí tinha uma lanchonete, um bar na frente. E a gente até brinca, quando ele chegou lá, chegou com a sacolinha do Pão de Açúcar, chinelo havaiana dentro da sacolinha, todo tímido e tal, perguntando onde era a concentração, né? Aí mostrando para ele direitinho. E aí no dia seguinte, né, como eu disse, eu sempre na arquibancada para poder ver o treino e a gente queria ver ele, né? Falou, nossa, chegou um cara aí, vamos lá poder ver o treino, prestigiar, né? Aí quando veio a bola, o domínio dele, cara, já foi diferente, entendeu? Aí já chamou atenção. E aí ali a gente vendo o treino, ele acabou treinando bem. Aí me lembro que teve um torneio no México, até era para mim ir, que eu estava nos juniores também, mas eu por uma lesão no pé acabei não indo. Um abraço para o Bruno também, que está entrando aqui de Boituva. E aí ele foi, disse que ele acabou lá com o campeonato no México, arrebentou, tanto que o profissional solicitou a vinda dele, cara, ele deixou o time lá, ele acabou voltando. Aí ele acabou integrando a equipe profissional do Santos em 95. E aí começou a trajetória do Santos ali, né? Fez um excelente campeonato paulista, se não me engano, não sei se ele fez em 95, 17 ou 18 gols. Uhum. Depois, o interessante foi que o Santos manteve uma base para o Campeonato Brasileiro, né? Aí acabou vindo alguns outros reforços para poder... O Wagner, o professor Wagner entrou em um abraço também, Um para abraço. poder se juntar e fazer um bom campeonato brasileiro, cara. Mas foi um atleta que, como eu disse, cara, é diferenciado, acima da média, né? As coisas, quando estava complicado, podia jogar nele, que com certeza, além dele decidir, como se ele falou, ele fazia os outros jogarem também, cara. Então eu tenho bastante ali passes dele, enfiada de bola, né? Quando ele dominava, porque eu sempre, quando eu jogava com os meias, eu falava, quando o meia recebe a bola, eu já estava pronto na ponta para fazer o facão ali para poder entrar Uhum. e sair na cara do gol. Então o Giovani, o Robert também, que eu tive o privilégio de jogar no Santos também, Nossa. eram meias assim, cara, que eles pegavam, você podia já prestar atenção, que era só no olhar, já vinha metida de bola, e aí ficava fácil para poder estar entrando e fazer o gol. Verdade. E aquela leva do Santos era brincadeira, né, cara? E como que foi chegada no profissional? Eu sei como você saiu, você foi disputar um aspirantes, né? Que naquela época existia, né? Os jogos de aspirantes. E dali surgiu a oportunidade para ir pro profissional, né? Com certeza. Então, o que me ajudou muito também ali foi que o Joãozinho, que foi zagueiro do Santos, que foi campeão em 84 paulista, ele era o treinador dos juniores, né? E aí ele foi para o profissional no finalzinho de 94, comecinho de 95. E como eu Uhum. já vinha me destacando com ele nos juniores, aí ele me integrou nos profissionais e eu disputava assim esse jogo dos aspirantes, que era até o Chulapa que andou sendo técnico, né? Eu acabei sendo relacionado e aí jogava antes do profissional os aspirantes, né? E aí eu, graças a Deus, eu tinha feito boas apresentações nos aspirantes, que a gente via como uma única oportunidade. O Juliano também aí que está entrando de Barra Bonita, tem um abraço, Juliano. Tudo de bom, Oh, meu querido? legal. E aí eu via como uma oportunidade única de fazer bons jogos nos aspirantes para chamar a atenção, né, do técnico Uhum. profissional para ter uma oportunidade, cara. E aí eu acabei indo bem nos aspirantes, e aí o Joãozinho 95 acabou me integrando no profissional. A gente acabou indo fazer uma pré-temporada em, acho que Santa Rita, Passa Quatro, interior de São Uhum. Paulo. Eu acabei me destacando também nos amistosos da pré-temporada. E aí me integrei no Paulistão com o profissional, disputei o Campeonato Paulista e depois o Campeonato Brasileiro em seguida. E aí chega naquele timaço, né? O Santos conseguiu montar um time de. O timaço que eu falo é porque depois deu liga, né? Mas até então todo mundo era algumas pessoas ali eram pessoas tipo
aparentemente desconhecida, como você, que vinha da base e tal, né? E aí depois foi pegando liga. Mas aí quando engrenou também naquele time, cara, que tinha Edinho, tinha Narciso, tinha Macedo, Marquinhos, Capixaba, Galo, Jameli, o próprio Giovani, cara, aquilo lá virou uma química que eu acho que o pessoal queria sair da frente do Santos, porque o Santos vinha avassalador, né, cara? Até aliás, antes do jogo do Bahia, né, lá na Bahia, quero dizer, não foi tanto assim, mas depois dali eu acho que foi a primeira virada de chave ali, né, Camanducaia? Com certeza, o Marcos está entrando, um abraço também aí. Com certeza, como eu falei, o que ajudou muito foi que no Paulista, né, o Santos conseguiu manter uma base, né? Eu me lembro que o Giovani estava, Marcelo Passos estava, o Edinho estava, o Galo estava. Aí já no Campeonato Brasileiro, aí veio acho que o Marquinho Capixaba, Marcos Uhum, Adriano, Jameli, o próprio Robert. Eu estava subindo, como eu falei, esse ano estava subindo dos juniores pro profissional, Pintado, Marcos Paulo, que se formou aí no Santos também. Então, o time, na verdade, ele foi se formando no decorrer do campeonato, porque se você pegasse 95, né, o início do campeonato e perguntasse para o jornalista, perguntasse para torcedores, com certeza o Santos não estava entre, né? Porque lá classificavam quatro, né? Era dois grupos, sim. classificava dois de cada grupo. E se você perguntasse ali, eu acho que nós não estaríamos nem entre os 10, 12, né? Para poder chegar aí a se classificar entre os quatro para brigar pelo título. Então, nós começamos, como eu disse, com esse grupo, chegando alguns atletas. Eu me lembro que no jogo nós perdemos um jogo para o Vitória da Bahia, acho que foi o primeiro jogo do Uhum, retorno, de 4-0 lá em Salvador. E sim. na volta eu lembro que a imprensa pegou pesado demais, cara, querendo a cabeça do Cabralzinho, querendo a cabeça de alguns jogadores que infelizmente não jogaram bem Uhum. naquele jogo. E eu me lembro que no treino seguinte, pós esse jogo aí, o Cabralzinho reuniu tudo no campo, né? Pediu para todos não dar ouvido para, infelizmente, o que a imprensa estava dizendo. O Gabriel Leandro está entrando aí, um abraço também. Que legal. E aí reuniu, cara, pediu para a gente se unir, né, se fortalecer, né, pegar essas críticas aí que o pessoal tava caindo em cima da gente aí, deixar de lado e trabalhar, porque eu creio que Uhum, na vida, só no futebol ou qualquer área, cara, tem que trabalhar, cara, tem que dar o melhor, tem que fazer por onde. Aí sim. eu lembro até que tinha uma imprensa de Santos aí que o grupo se fechou de tal maneira que acabou nem dando entrevista para essa tal imprensa que estava pegando, né, pesado demais com a gente. Uhum. E o jogo seguinte, cara, pra você ter uma ideia, era o Flamengo do Sávio, Romário e Edmundo, aquele time dos sonhos do Flamengo. Para quem perdeu Eu de lembro. 4 lá em Salvador, né? E aí, para complicar mais ainda, o Giovani estava suspenso desse jogo. Acho que o Wagner, que era o volante, também não jogava. E não sei, acho que o Jameli também não jogava nesse jogo. O Jameli tava fora. Isso. Aí, para você ver, para quem tomou de 4 lá, né, em Salvador, a imprensa caindo de pau, e pegar o Flamengo, que é o time do sonho no Maracanã, ia tomar no mínimo de uns 6 ou 7, né? E eu era a minha estreia Uhum, no Maracanã. Eu me lembro que a imprensa veio conversar comigo se eu não ia tremer, né, de jogar lá no uhum, Maracanã contra Romário, né, que, como eu disse, era meu ídolo, tal, né, uhum. pelo jogador que era, as conquistas que ele teve na seleção brasileira, sendo campeão do mundo. Aí eu cheguei pro repórter e falei, ó, quem que não sonha e almeja, né, jogar no Maracanã contra um Flamengo, que é uma das maiores equipes do futebol brasileiro? Se eu tô tendo Uhum. essa oportunidade de jogar, com certeza o técnico confia em mim e os jogadores também têm confiança em mim. E eu quero jogar e com certeza vou procurar dar o meu melhor e tentar sair com um bom resultado, cara. Aí fomos para esse jogo, né, a imprensa, como eu disse, achando que nós íamos tomar uma goleada. E ali, cara, pode ter certeza que desse jogo do Flamengo até a final começou a nossa arrancada ali, cara. Nós enfiamos 3-0 no primeiro tempo contra o Flamengo, acabei até fazendo gol nesse jogo, colocamos Uhum. o time deles na roda, até depois você pegar as entrevistas pós-jogo do Flamengo, Kleber Leite, né, Uhum. Romário e todos, cara,
falando, né, cara, da vergonha que foi o Flamengo jogando, né, de ter perdido, né, da forma que perdeu Uhum, para o Santos. E a nossa, que não falei, arrancada começou nesse jogo, cara. Aí o uhum. time pegou tão confiança que acabou, né, chegando aí na semifinal e final do Campeonato Brasileiro. Um abraço pro Hudson, pro André também que tá entrando aí. Opa! E aí, tem essa primeira virada aí que você comentou, cara, e teve uns obstáculos ainda que foi criando e o Santos foi combatendo. Foi o Guarani, um jogo dificílimo no Pacaembu. Acho que foi gol do O do Marcelo Marcelo Passos, Passos isso, aos depois 30 do e jogo. poucos, 20 e poucos minutos, sei lá. Foi dificílimo esse jogo também, que era considerado em casa, né? E aí conseguiu fazer um golaço. Ele era extraordinário. Eu não sei como que esse cara não subiu tanto um elogio sobre ele, que também era um cara igual o Giovani, só que não aparecia para a imprensa, não aparecia, mas era dentro de campo, era um fenômeno, né, cara? E aí pega esse jogo do Guarani e depois também tem, acho que o jogo do Corinthians, que vocês atropelam o Corinthians, não foi isso? Foi, porque na realidade o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, né, cara? Eu creio que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, cara, porque se você vê, você vai para Minas, Cruzeiro e Atlético, você vai para o Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio, você vai para o São Paulo, aqui tem os quatro grandes, você vai lá para Salvador, Vitória e Bahia. Então, com certeza, não tinha jogo fácil, cara. E para você ter uma ideia, o jogo foi decidir a classificação no último jogo, cara, contra o Guarani, como você falou. Só que antes teve o Corinthians na Vila, que eu estava no banco nesse jogo, Uhum. estava no vestiário, até foi interessante, aquecendo ali, quando vê aquele maior tumulto no vestiário, o Rei Pelé entrando ali no vestiário para poder dar boa sorte para a gente. E eu, menino, com 20 anos, nunca tinha visto ele de perto, né? Quando eu vi, estava ali fazendo aquela tradicional rodinha no vestiário. Uhum. Quando vi aquele tumulto, vi o homem entrando, a perna já até amoleceu na hora, né? Aí ele entrou, me lembro até hoje, ó, senta aí que eu quero 5 minutinhos da atenção de vocês, cara. Ó, esse time que vocês vão jogar, eu já vou avisar. Ó, nunca perdi, pelo contrário, entendeu? Ganhei muito, fiz muito gols aí em cima do Corinthians, e o que eu venho aqui é desejar boa sorte para vocês. Era o aniversário dele, até falou, é meu É. aniversário, eu peço que vocês me deem essa vitória aí de presente no meu aniversário. E se eu já estava 100% focado ali no jogo, eu fiquei 200% focado, cara, com ele ali dentro do vestiário, dando as boas-vindas, boa sorte pra gente. Aí nós reunimos, tiramos foto com ele, tenho foto até hoje, né, com ele. E aí fomos pro jogo, cara. Eu estava no banco nesse jogo, aí com 5, 10 minutos do segundo tempo, a torcida já começou a pedir para entrar. E aí eu acabei entrando, acabei fazendo 2 gols nesse jogo e acabamos vencendo de 3-1 esse jogo, cara. três a Uhum. zero esse jogo. Eu fiz 3 dois, a o 0. Galo fez o terceiro. E aí acabei até oferecendo esses gols aí pro Pelé, que foi o dia dele, o Edinho também, filho dele que jogava no gol com a gente. Uhum. Aí depois veio esse jogo do Guarani, como você falou, que era o jogo que decidia e o Atlético estava ganhando e nós, o empate não servia. Nós tínhamos que ganhar Ganhar. esse jogo. E aí eu vi uma entrevista recente do Jamel, ele falando que o Guarani complicou demais, cara. E o Jamel jogou com o Anderson Lima, lateral direito, no Juventus. E disse que o Uhum. Jamel chegou no Anderson e falou, Anderson, pô, o que está acontecendo, cara? Vocês nunca jogaram desse jeito o campeonato todo? E por que vocês estão querendo complicar, cara? Nós aqui, uma vitória, nós estamos na semifinal e vamos lutar aí para chegar na final do Campeonato Brasileiro. Ele disse quando o Lima olhou para ele e falou: Não, meu amigo, tem uma mala branca para a gente aí que não tem como, cara. Nós temos que vencer esse jogo, complicar para vocês aí, né? Mas aí, como você falou, o Marcelo Passos acabou entrando no decorrer do jogo, né? Na minha opinião, é um dos atletas que melhor bate na bola, no nível de Marcelinho Carioca, Neto, Marcos Assunção. Então a Uhum. bola caiu no pé dele ali, ele trouxe para dentro, deu aquela tradicional, né, tiradinha Chapada. no chapada, foi no ângulo, acabou fazendo 1-0, tirou aquele peso, tirou aquela pressão, né, que o time tava.
E aí, em seguida, Uhum. o Giovani já acabou fazendo o segundo gol. E aí carimbou aí a nossa vaga para a semifinal do Campeonato Brasileiro. Um abraço para o Esquerdinha também, que está entrando aí, parceiraço, amigo. Ô, grande Abraço, Esquerda. esquerdinha. E aí, você comentou do Anderson Lima, ele passou aqui semana retrasada, falou com a gente, e o Jamelis, daqui 2 semanas, vai falar com a gente também. Que Não, bacana, dois. com certeza você pode confirmar essa conversa com o Jameli, que ele. Um abraço para o Flávio Antunes também, que é da Escolinha Meninos da Vila de Itaquacetuba Ô, também, que legal, é um velho. abraço para ele aí. Então ele comentou isso, cara, e como eu disse, e se o Guarani jogasse o campeonato todo como jogou contra nós naquele último jogo, com certeza o Guarani estava aí brigando para classificar também para a semifinal, cara, mas realmente complicaram o máximo, cara, até quando puderam, mas graças a Deus o Marcelo Passo entrou e acabou decidindo o jogo pra gente. E aí vai para a semifinal com o Fluminense. Primeiro jogo, eles fazem uma vitória lá com uma diferença muito grande, né, velho? E na segunda vindo para São Paulo, já botando faixa de campeão, Renato Gaúcho já dando depoimento desconversado. Que situação. E aí chega aqui, o que aconteceu naquele vestiário que mudou tudo, cara? Com certeza, cara. Aí a gente naquela euforia, né, de ter classificado para semifinal. Aí o primeiro jogo do Fluminense eu estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, né? E o grupo ali todo animado, né? Todo empolgado, né, cara? Porque fazia tempo que o Santos não chegava numa semifinal de Campeonato Brasileiro, desde 84 que não era campeão. E tanto da minha geração, como do Almir, do Guca, geração anterior, era muita pressão jogar no Santos justamente por falta de título, né? O Ramalho Uhum. também que está entrando aí, volante, que jogou no São Ô, Paulo, Ramalho, Sport, um abraço pro Ramalho. Renato também que está entrando aí. Renato Almeida. Então a gente todo empolgado, cara. E eu acabei vendo o jogo na casa da minha namorada, que é minha esposa hoje. E aí o elenco embarcou, viajou lá para o Rio, cara, no intuito de conseguir um bom resultado lá para poder decidir em casa. E o Santos fez um primeiro tempo excelente, cara, 1-1. Depois, no segundo tempo, lá pelos 20 minutos, tomou 2-1. Aí o time se perdeu um pouco, o Robert acabou sendo expulso. Tomou Uhum. 3-1, 4-1 e poderia ter tomado até 5-1, cara. Mas aí 4-1 acabou ficando no jogo. E a reação minha lá foi: nossa, mas o que aconteceu com o time, né, cara? Isso aí foi um Uhum. acidente de percurso, não é normal isso, mas tinha algo dentro de mim ali que falava, cara, não, isso aí foi um acidente de percurso, pode ter certeza que se vocês jogarem, exceto esse jogo que vocês vinham jogando em casa, né, diante do nosso torcedor, né, apoiando do começo ao final do jogo, com certeza a gente vai conseguir reverter a situação, cara. Aí eu me apresentei na quinta-feira em São Paulo, né, no almoço, no hotel. E aí, Uhum. quando eu me apresentei, cara, eu vi um grupo ali que parecia que nada tinha acontecido, cara. Tava todo mundo ali almoçando, conversando, né, dando risada, tal. Até eu cheguei e falei: moçada, esquece o que aconteceu lá no Rio. Vamos unir forças aqui, cada um, né, sabe o que aconteceu lá, procurar acertar Uhum. os erros e dar o seu melhor para a gente poder conseguir um bom resultado, cara. Aí eu me integrei com o elenco. Eu me lembro que numa sexta-feira nós fomos fazer um passeio no Parque do Ibirapuera, cara, todo mundo ali conversando, todo mundo ali dando risada, tal, para descontrair. Aí tinha um parquinho ali, um balanço, tal, e ficou parado ali nesse parquinho o Giovani, eu, Marcelo Passo, Macedo e tinha mais alguns. Aí, conversando, o Giovani do nada falou: moçada, seguinte, domingão, pode deixar que 2 é meu. Aí o Macedo falou: não, um é meu. Falei: um é meu também. E o Marcelo Passo falou: pode deixar um para mim. E aí, beleza, cara, fomos pro hotel e tal. Aí no sábado de manhã teve o rachão, né? Aquele tradicional rachão Uhum. que a gente diverte ali. Felipe, meu sobrinho, tá entrando também aí, é Santista. Um abraço, Um Felipe. Tamo abraço. junto. E aí o Cabralzinho reuniu o grupo no centro do gramado e falou: ó, se a gente estiver ganhando de 1 ou 2 gols de diferença, nós não vamos descer pro vestiário. Vamos ficar no centro do gramado, que com certeza a torcida vai estar inflamada, vai estar empurrando, vai estar nos apoiando.
e vai ser aí um ânimo a mais para a gente entrar pro segundo tempo, cara. E foi um jogo, cara, que desde o início até o final do jogo deu tudo certo pra gente. A gente tinha que atacar e ao mesmo tempo nos resguardar, né? Porque não podia tomar gol, porque aí teria que fazer mais gols de diferença. O que chama atenção também é que o Fluminense era a equipe menos vazada do campeonato, fazia 28 jogos que eles não tomavam mais de 2 gols, e talvez essa confiança do Renato Gaúcho e outros, né, de achar que já estavam classificados, de achar que já estavam na final, porque não vai tomar 3 gols de diferença nunca, cara. Então, sim, a gente escutou, né, eles falando que já estavam na final, também foi uma injeção de ânimo pra gente. E como eu disse, não restava outra alternativa a ir para cima, né, tentar conseguir os gols para poder se classificar. Aí nós saímos 2-0 no primeiro tempo, eu sofri um pênalti que o Giovani fez, depois o Giovani fez o segundo também. Aquilo que o Cabralzinho combinou, nós ficamos ali no gramado e a torcida não parava, cara, momento algum de incentivar. Até arrepia aqui, cara, de falar desse episódio, cara. Para você ter uma ideia, nós iniciamos já o segundo tempo com 6 minutos, Macedo fez 3-0, que é o que dava classificação pra gente. Mas aí o Rogerinho fez o primeiro, ficou 3-1, e aí o Giovani ali numa arrancada tomou a bola do Alê, levou na área e cruzou, sobrou para fazer 4-1, Marcelo Passos fez o 5-1, e aí o Rogerinho diminuiu o 5-2, e o único 10 minutos ali foi aquele sufoco de tentar segurar o resultado, e aqueles atletas que eu falei para você que na sexta-feira no Parque Ibirapuera prometeram os gols do jeito que o pessoal falou, e dois do Giovani, um do Macedo, um meu do Marcelo Pato, foram os que fizeram gols, e acabou dando tudo certo, cara. Acabamos ganhando de 5-2 e classificando o time para a final do Brasileirão. Verdade, foi uma profecia que aconteceu realidade, né, cara? E aí chega a grande final. Na grande final, cara, pra mim e pra muitas pessoas, é igual você comentou de 82. O título é simplesmente uma coisa que está lá, mas por merecimento, pela campanha que o Santos fez, cara, meu, não dá nem pra falar que o Santos não foi campeão junto com o Botafogo, não desmerecendo o Botafogo, mas a campanha que o Santos fez e o que aconteceu na final, não tem nem palavras para falar, mas só agradecer para quem viveu aquela situação e quem vive até hoje, vendo lances daquele jogo, vendo o que vocês fizeram dentro de campo. Cara, foi um absurdo o que aconteceu na final. Conta um pouco da final pra gente, cara. Até o Esquerdinha tá comentando aqui, ó, que eu joguei contra ele no Juventude, foi em 95. Nós jogamos lá em Caxias, e o Esquerdinha, acho que com 20 anos, eu também com 20, ele arrebentou nesse jogo também. E até o Santos queria contratar ele em 96, mas por questões empresário, não sei o que, ele acabou não indo para o Santos, cara. E eu acabei até fazendo um golaço desse jogo, foi 1-1 o jogo, e até foi o gol do Fantástico que eu fiz, e ele tá lembrando desse jogo aí que foi em 95. Que legal. Um abração, Esquerdo. E realmente jogava aí, muito também. Bom jogador, cara. Fazia fumaça, aquele meia que incomodava, né? E além de servir, né, os atacantes, chegava dentro da área, fazia gol também. É um amigo que eu fiz aí dentro do futebol, ele mora aqui em São Paulo e sempre a gente está fazendo uns joguinhos contra aí, eu vou em São Paulo, ele vem aqui em Camanducaia. Então é um amigo que eu acabei fazendo dentro do futebol. Professor Anos também, aí, um abraço aí que está entrando. E aí é o seguinte, aí outra etapa, aí vem a final, né? Primeiro jogo lá no Maracanã, Thaís também aí que está entrando, um abraço para Thaís. E aí a nova etapa, o nosso time empolgado, né, de uma vitória de 5-2, né, eu acabei fazendo um gol, sofrendo um pênalti nesse jogo, achei até que ia sair jogando contra o Botafogo lá quarta-feira, mas aí o Cabralzinho optou em me deixar no banco. O Santos acabou fazendo até um primeiro tempo bom, né, saiu atrás, empatou o jogo e depois o Botafogo acabou fazendo 2-1, né? O time jogou muito bem no Rio também, jogando ali tipo para frente, mas sem a bola, fechadinho, explorando os contra-ataques.
Aí 2-1, né? Para quem conseguiu uma virada de 3 gols de diferença, ganhando de 5-2, tendo uma vitória simples no Pacaembu que nos dava o título, com certeza a confiança era muito grande, cara. E eu andei até, fiz uma live, acho que foi ontem, né? O pessoal falando que o Santos menosprezou o Botafogo, que como perdeu de 2-1 lá já achou que era campeão. Isso aí não procede, entendeu? Não. O que foi falado, a gente respeitou tanto o Fluminense como o Botafogo da mesma forma, né, de ir, e porque a gente sabe que o futebol ele se resume dentro do campo, né? Não se ganha futebol com a língua, falando. Então a gente sabia, né, que o Botafogo era uma grande equipe, né? Tinha, como eu disse, Wagner no gol, a defesa ali, Wilson Gotardo e Gonçalves, Sérgio Manuel, tinha o Leandro no meio, tinha o Donizete Pantera, tinha o Túlio, o Beto, quer dizer, uma grande equipe, cara, que mereceu ter chegado na final, e a gente sabia que ia dar muito trabalho, cara, na final. Aí perdemos esse jogo, mas a confiança nossa era grande, torcedor confiante, acreditando no time, e nós mesmos jogadores, cara, sabíamos que uma vitória simples, cara, certeza absoluta que nós iríamos conseguir essa vitória simples, cara. O Lincoln tá entrando também daqui de Camanducaia, o Paulo também, um abraço para eles aí que estão participando da live. E aí, cara, a torcida empolgada, a imprensa empolgada, viu como, né, uma oportunidade única ali, depois de 84, né, 11 anos depois, tá disputando uma final de Campeonato Brasileiro em casa, diante da torcida, né? Meu pai foi no jogo, a minha namorada, que hoje é minha esposa, foi no jogo também, pessoal daqui de Camanducaia acompanhando, pessoal de Santos também encheu ali o Pacaembu, e o Cabralzinho como técnico, né, colocou o time para frente. O Galo acabou sendo suspenso desse jogo, e automaticamente o correto era colocar o Pintado, né, que o Pintado era volante também. Aí até ontem na live um torcedor lembrou que bateu com o que eu falei com ele ontem, que qual foi a justificativa do Cabralzinho de não optar pelo Pintado, porque ele usou o Pintado contra o Vitória na Bahia, o time acabou perdendo de 4-0. E aí ontem o rapaz lembrou que perdeu um jogo de 4-2 para o Inter de Porto Alegre, no qual o Pintado jogou também, né? Aí o Cabralzinho na cabeça dele pensou, às vezes que eu usei não acabou dando, não deu certo. Aí ele acabou optando só pelo Carlinhos de volante, e aí acabou colocando Marcelo Passo. Aí ficou Carlinhos, Marcelo Passo, Robert, Jameli, Giovani e eu, né? Um time ofensivo, né, para poder furar o bloqueio ali do Botafogo para tentar vencer o jogo, porque, como eu disse, uma vitória simples nos dava o título, cara, e com certeza o time ganhou o jogo, né, fez o placar, só que infelizmente teve aí no meio do caminho o seu Márcio Rezende Freitas, que na saída da bola ali, quando eu saí, eu e o Giovani, ele chegou até mim, perguntou se eu era parente dele, porque eu tenho Rezende no nome também. Só que a vontade minha é que não deu tempo depois do jogo de chegar nele e falar que belo parente meu que você é, né, cara? Infelizmente fazendo, né, esse tipo de arbitragem, né, que você fez, prejudicando, porque na minha opinião prejudicou realmente, porque o lance meu principalmente, ele tinha que olhar para o Bandeira, e o Bandeira deu o gol, né? Só que ele levantou o braço, falando que o impedimento era dele, que a responsabilidade era dele, e aí ele acabou, como eu disse, nos prejudicando, né? Talvez a trajetória minha no futebol seria outra, mas acabou prejudicando. O gol do Túlio também estava 1 metro, né, impedido, mas infelizmente acabou errando, e o Santos acabou sendo prejudicado nessa final. Ô, cara, caiu minha imagem aqui, agora eu consegui resgatar. Desculpa aí. Maravilha, beleza. E aí, velho, todo mundo comenta sobre esse jogo. Hoje, se existisse o VAR naquela época, cara, se o VAR tivesse naquela época, com certeza o Santos seria eternizado como campeão, porque, cara, na minha opinião, né, o primeiro gol foi legal do Túlio, com certeza, e o segundo também, o do Santos. Mas só que seria 1-0 pro Santos, e o Santos campeão. Entendeu? Então, seria uma vitória simples. Seria 1-0 com o Santos campeão. Entendeu? Com certeza, não, mas assim...
analisando o que eu vejo, é o seguinte: o gol do Túlio é escandaloso, 1 metro impedido. Sim, Entendeu? sim. Já o gol de empate nosso, como você falou que foi irregular do Marquinhos Capixaba, ali eu vejo o seguinte: na época não tinha aquele árbitro que fica do lado da trave, do gol ali, correto? Correto. Então, se tivesse esse árbitro, o árbitro talvez poderia ter visto. Só que como a bola veio meio rente à barriga dele, ele acabou dando um leve toque com a mão. Um lance difícil. E no meu, não é ele que tem que levantar o braço. É simples. Olha pro Bandeira. O Bandeira. Entendeu? E o Bandeira estava com a bandeira baixada. Ele deu o gol. Que nós corremos em cima dele, eu, o Giovani e outros atletas. O Jonathan também está entrando, que é um grande amigo também. Um abraço pro Jonathan, o Márcio grande abraço. também. E aí nós fomos para cima dele. Ele falou isso: não, o impedimento foi meu, a responsabilidade é minha, né? Então eu vejo que são, independente de VAR, se tivesse ou não, são lances simples. Pô, o cara tá 1 metro impedido, não tem como não dar, né? E o meu saí praticamente, foi 50 ou 60 centímetros atrás do Leandro, porque eu sabia que o Marcelo Passo ia bater aquela bola, porque ele bate muito bem na bola, né? Então eu acabei antecipando o Leandro e fazendo o gol. Então, na minha opinião, não precisava nem do VAR, cara. Era simples. Olha pro Bandeira. Se a responsabilidade ali é do Bandeira. Mas se ele resolveu assumir a responsabilidade, né? Tanto que depois passaram anos, eu acabei encontrando com ele no aeroporto de, acho que Confins, ali em Belo Horizonte, que eu estava jogando pelo Ipatinga, que eu fui disputar a Copa do Brasil contra o Náutico lá. E aí estava no saguão do hotel ali, eu, o Ney Franco, que era o técnico do Ipatinga, e o Itair Machado, que era o presidente do Ipatinga, que ele estava recentemente no Cruzeiro, agora que ele acabou saindo, em direção ali para poder ir na sala, para poder pegar o avião. E estava o Bob Faria, que é comentarista aqui de Minas, e o Márcio Rezende. E aí, quando o Márcio Rezende me olhou, já estalou o olho, cara. Ele era o comentarista da arbitragem da Globo. Aí nós aproximamos até ele falou, né, pro Ney Franco e pro Itair Machado, pro Bob Faria, ó, 2 caras nesse mundo que me odeiam, o Milton Neves e o Camanducaia. Eu falei: olha, ô Márcio, raiva, ódio, mago não é de Deus, cara, eu tô em paz com a situação, você errou, né, você prejudicou aí o Santos, nem a mim, porque, para ser sincero com você, independente de quem fizesse o gol naquela final, o que nós queríamos era ser campeões brasileiros de 1995 e ter ali no Memorial do Santos a nossa foto ali de campeão brasileiro de 1995. Né, o Gino também, que é zagueiro do Corinthians, entrou aí, um abraço pro Gino também, que está na live aí. Então a gente queria entrar para a história do clube, cara. Aí eu falei para ele: ó, eu não tenho nada contra você não, cara. Eu tô aqui no Ipatinga, tô defendendo as cores do Ipatinga, né? Infelizmente você errou, né? Nos prejudicou o Santos, que era desde 84 que não era campeão. Então, importante que você assumiu que você errou, cara, e que acabou, infelizmente, né, prejudicando um trabalho de 1 ano, né, que o Santos estava fazendo em 95, e jogou um trabalho por água abaixo, cara. Mas pode ter certeza que foi um time que marcou esse ano de 95, que quem acompanha futebol sabe realmente, né, o que aconteceu naquela final. Foi até engraçado que eu não sei se você acompanhou essa semana que passou. Passou a reprise desse jogo, do Santos e Botafogo, e até me avisaram à tarde para poder ver o jogo. Aí eu coloquei para ver o jogo, e você acredita que eles não colocaram o meu gol, cara? Eles tiraram o meu gol desse tape, entendeu? Para quem vê, né, por exemplo, o jogo, não saber da polêmica que foi esse gol que o árbitro anulou e que estava legítimo o meu gol. Vergonhoso, né, cara? É uma coisa vergonhosa, não é nem... Cara, não tem nem como debater a imagem, né, cara? Então, para não debater a imagem, eles retiram o que eles acham mais fácil de lidar. O Esquerdinha falou assim, ó, pede para ele contar da fumaça que eu fiz na pousada dele. Isso aí é o seguinte, cara, ele acabou indo na minha pousada, que eu fiz a inauguração aqui da escolinha Meninos da Vila, né, por eu ter jogado no Santos. Para mim é um privilégio ter a escolinha do Santos aqui no meu society. Aí eu fiz a inauguração, veio
Elivelto, que jogou no São Paulo, jogou na Sim. seleção, jogou no Palmeiras. Gustavo Neri, que nós fomos formados junto no Santos, Aham. veio. O Índio, lateral direito. Veio a Adriana, que faz freestyle também. E o Esquerdinha veio também. Eu acomodei eles na minha pousada lá em Monte Verde, né, para eles poderem dormirem lá, alimentar bem, para poder vir fazer a inauguração. E esse cara não vai lá e quase não põe fogo no chalé, cara. Ele não soube ligar a lareira, né? Aí quando vê ele de madrugada lá pedindo ajuda lá para poder acender a lareira para ele lá, cara. Quase que ele me dá um prejuízo lá e quase que ele taca fogo lá na minha pousada, cara. Ei, Só ele esqueci. mesmo, cara. Isso, ó, isso daí é o que fica de mais interessante, que leva para a vida inteira, essas amizades que cria, essas coisas. Título fica lá na história, mas eu acho que o mais importante, todos que passam aqui falam a mesma coisa, o mais importante é esse grupo, essa amizade que leva para o resto da vida, né, cara? Com certeza. O Regis entrou e falou que tem uma O foto Regis. comigo aí, na época em Atibaia, em 97. Um abraço pro Regis aí, cara. Tudo de bom e legal aí, cara, de ter uma foto junto contigo aí. Mas é bem o que você falou, o mais legal, assim, cara, de tudo isso é como você falou, é a amizade, né, cara? Graças a Deus, por todos os clubes, é a maioria que eu passei, eu fiz grandes amigos, técnicos, né, dirigentes. A gente ficou triste essa semana que o Sim, Vadão, né, cara, veio a falecer. Eu trabalhei com o Vadão no Guarani em 98. É um cara humilde, simples, um extraordinário. cara Extraordinário. sensacional que conhece muito de bola, cara. E a marca registrada dele, como eu disse, era simplicidade e humildade em saber tratar o ser humano, né, cara? Então, Uhum, pode ter certeza uhum. que todos que trabalharam com ele, cara, a gente tem visto nas redes sociais, todos, cara, falando super bem dele, e o legado que ele deixou, cara, foi o melhor possível, e pode ter certeza que o futebol brasileiro e o futebol mundial perde, cara, com um cara que conhecia muito e tinha muito ainda para dar, cara, no futebol, tanto no masculino como no feminino, cara. Então a gente, né, deseja que, né, o Espírito Santo venha confortar todos os familiares, né, Uhum. cara, e ele, eu creio que descansou também, porque estava sofrendo de uma doença, né, complicada, que era o câncer, mas pode ter certeza que o carinho, cara, por ele, né, enquanto a gente estiver aqui, vai ser grande por ele, cara. Verdade. Verdade, porque eu também tive o prazer de conhecer o Vadão e, cara, sensacional. E, ó, o Scardinha até tá fazendo um merchan aqui da Agape, que é a sua pousada lá, que é show de bola, padrão FIFA. É isso aí mesmo, Scardinha, muito show de bola. Eu logo mais estarei com a minha família lá e vou dar um abraço aí no Camanducaia. Camanducaia, infelizmente tá chegando o final, cara, porque uma hora a live cai, o Instagram derruba a gente aí. Então, para não deixar você, você e esse público imenso que passou aí, te dando os parabéns, falando de fatos históricos, dando risada, eu queria te agradecer primeiramente, cara, de coração mesmo, porque você de prontidão já aceitou logo o convite. Te agradecer pela live, por essa pessoa humilde que você é e por toda a sua história aí, que tem que ser relembrada, porque os jovens têm que viver isso aí para saber aprender a ser um ser humano, cara. Não, eu que agradeço, cara. Um abraço pro Renato também aí. Como eu disse, o maior patrimônio, né, do clube, dos jogadores, são os torcedores, né, cara? E pra gente é um prazer tá participando dessas lives, tirando dúvidas, né, conversando, contando, né, as histórias, realmente aquilo que aconteceu dentro do campo e tudo. E para mim é um prazer, cara. A gente, como eu disse, está sempre à disposição. Prazer te conhecer também, sucesso aí, que você possa estar fazendo muitas lives aí, trazendo para os torcedores, né, cara, seus ídolos, né, os jogadores que marcaram época, que fizeram histórias. O tempo que eu tive aí no Santos, eu procurei, né, sempre amor à camisa, dar o meu melhor, e o que fica hoje é a história para a gente poder tá passando aí para os torcedores, cara. E sabe, quando você tiver um tempinho, vem para Monte Verde, vem na pousada, a gente vai estar ali pessoalmente, conversando e contando mais histórias aí do futebol. Um abração e foi um prazer enorme aí ter participado dessa live contigo. Abração. Prazer é meu, cara. Prazer é meu. Muito obrigado aí, viu, Camanducaia? Um grande abraço, fica com Deus, se cuida, viu, meu velho? Deus abençoe, cara. Um abraço, tudo de bom, viu? Obrigadão, beijão, tchau.
meu querido.